O início do dia é disciplina, não inspiração. Não depende do humor, do clima ou da motivação. Depende de escolha. Escolha de levantar, de organizar os pensamentos e agir com intenção. Os estoicos tratavam o amanhecer como um campo de treinamento. Eles sabiam que o homem que domina as primeiras horas do dia tem mais chances de dominar o restante. Por outro lado, quem começa no caos, na pressa ou na distração, costuma terminar da mesma forma. A queda diária não começa com grandes erros. Começa nos detalhes. Nos 5 minutos a mais na cama. No impulso de abrir o celular antes de abrir os olhos de verdade. No hábito de reagir ao mundo antes de alinhar a própria mente. É nesses momentos que a mente enfraquece. É aí que a vida começa a escapar das mãos. 1 centímetro de cada vez. Os estoicos não confiavam na memória. Por isso escreviam, repetiam, meditavam. Tinham frases prontas, reflexões afiadas. Sabiam que a mente, quando largada solta, corre para o excesso, o conforto, a reclamação e a distração. Já a mente treinada vai direto ao essencial: foco, ação, clareza. Este vídeo foi feito para isso. Para ser uma âncora logo nas primeiras horas do dia. Não como autoajuda, não como motivação fraca, mas como um lembrete prático, como uma arma mental que você carrega consigo antes de enfrentar o mundo lá fora. Aqui, você vai escutar frases, ideias e reflexões estoicas adaptadas para o tempo de hoje. 10 meditações estoicas. Nada rebuscado, nada abstrato, apenas o que funciona. Palavras que podem colocar sua cabeça no lugar e seu espírito em posição de combate. Palavras para quem não quer mais desperdiçar manhãs. Se você busca isso, já deixa o like agora. Se inscreva no canal para receber novos vídeos como este. E já comenta aqui embaixo a frase e declare com convicção: meu dia será incrível. Essa vai ser a senha dos disciplinados. Quero saber quem está comprometido de verdade. Então respira fundo, firme a postura e prepare-se. As palavras que você vai ouvir agora foram feitas para construir um novo dia e uma nova versão sua. Seja bem-vindo ao início da sua rotina estoica. Vamos começar. 1. O silêncio da primeira hora. O dia começa antes do barulho, antes da cidade despertar, antes dos motores ligarem, antes dos pedidos começarem a chegar. Começa no instante em que tudo ainda está quieto. Um momento que não aparece no relógio, que ninguém aplaude, mas que carrega uma força invisível para quem escolhe estar consciente. Você levanta sem pressa, mas com firmeza. O quarto ainda está escuro. Não há necessidade de acender nada ainda. O corpo se move devagar, como se testasse o próprio peso. Os pés tocam o chão frio. E esse contato simples já é o primeiro sinal de presença. A mente não corre, não pula etapas, não se projeta para o futuro. Ela está aqui, agora, percebendo o que é real. A torneira solta água gelada. O rosto desperta. O silêncio ao redor é absoluto. Não há notificações. Não há vozes. Só o som da água caindo, o eco da respiração e o leve estalo da madeira ao fundo. A casa respira com você. Pela primeira vez em horas, o pensamento começa a se organizar sem interferências. Ainda não há prazos, nem reuniões, nem obrigações. Apenas consciência. Você caminha até a cozinha, ainda sem luz artificial. A escuridão parcial não incomoda. A mão já conhece o caminho. A chaleira é colocada no fogo. O som do gás se abrindo. O clique da faísca. A chama azul começa a aquecer a água. A caneca vazia espera na bancada. O aroma do pó de café se mistura com o ar levemente úmido da madrugada. Esse ritual se repete todos os dias, e por isso funciona. Porque a repetição é onde a mente cria força. Quem domina o detalhe, domina o todo. A água ferve. Você serve lentamente. O vapor sobe. A caneca esquenta nas mãos. Não há pressa para beber. O calor é parte do processo. Você leva a xícara até a mesa. E por um instante, apenas observa. A madeira da mesa, a textura da parede, a luz tímida que começa a atravessar a janela. Nenhum desses detalhes grita.
mas todos eles falam, para quem sabe escutar. Lá fora ainda está escuro, mas o céu já dá sinais de transição. As primeiras faixas cinzas tocam o azul profundo. As árvores balançam levemente com o vento. Nenhum carro ainda, nenhuma conversa. Apenas natureza e ar. E você, em silêncio. Nesse momento, não há redes sociais, não há comparações, não há excesso de informação. A mente, quando não invadida, começa a se ordenar sozinha, não por mágica, mas por estrutura. O pensamento deixa de ser caótico, começa a ganhar peso, direção, profundidade. O silêncio da primeira hora não é ausência de som, é ausência de distração. É um espaço sagrado onde a mente respira antes de ser atacada. É o único território do dia onde você está inteiro, antes que o mundo tente te dividir em 1000 pedaços. Você não precisa meditar com os olhos fechados, nem se sentar em posição de lótus. Você já está meditando, no ato de perceber, no ato de não fugir para o automático, no simples gesto de beber café com atenção, há disciplina. No gesto de não pegar o celular, há resistência. E onde há resistência, há força. Marco Aurélio escrevia suas reflexões ao acordar, não porque era bonito, mas porque era necessário. Epicteto ensinava seus alunos a começarem o dia lembrando o que depende ou não deles. Sêneca dizia que o homem sábio vive cada dia como se fosse um ciclo completo, não uma continuação de ontem, nem uma preparação para amanhã. Todos eles sabiam que a primeira hora do dia é um campo de batalha, não contra o mundo, mas contra a própria dispersão, contra a tendência de se perder antes mesmo de começar. E é nesse momento que você decide. Vou reagir ao que vier ou vou me posicionar antes que venha? Você toma mais um gole. O café agora está morno. O corpo já está desperto. A respiração se tornou mais profunda. O pensamento mais ordenado. Você sente que já fez o necessário. E ainda nem são 7 da manhã. Lá fora, o mundo começa a se mover. Um carro passa, um portão é aberto, um alarme toca ao longe. Mas nada disso te alcança. Você está à frente, porque começou de dentro, porque construiu um escudo silencioso, não contra o que vai acontecer, mas contra a maneira errada de lidar com o que vai acontecer. O silêncio da primeira hora te prepara, não te protege do mundo, mas te fortalece para enfrentá-lo. Você não começa com correria, começa com clareza, não começa com justificativas, começa com ação silenciosa, não começa buscando resposta dos outros, começa ouvindo a própria mente. Essa hora não precisa durar 60 minutos, às vezes bastam 15 ou 10. O tempo importa menos do que a qualidade da atenção. 1 minuto vivido com presença vale mais do que uma manhã inteira no piloto automático. E é por isso que poucos fazem isso, porque é simples demais, silencioso demais, invisível demais, não dá status, não rende postagem, não tem likes, mas é nesse espaço invisível que o homem disciplinado cresce. É nesse silêncio que nasce o comando. Você levanta da mesa, lava a caneca, fecha a janela. O vento ainda sopra lá fora, a casa está um pouco mais clara, e você também. O mundo te espera, mas você já se preparou. Não com gritos, não com promessas, mas com domínio. O tipo de domínio que ninguém vê, mas todo mundo sente. Você não começou o dia vencendo o mundo. Começou vencendo a si mesmo. E isso muda tudo. 2. A respiração do amanhecer. Respira. Antes de qualquer pensamento. Antes de qualquer ação. Antes mesmo de abrir os olhos por completo. Respira. O ar da manhã é diferente. Carrega uma densidade que não existe mais depois das 8. Ele ainda não foi poluído pela pressa dos outros. Ainda não se misturou com o barulho, com o caos, com o suor da cidade correndo atrás de si mesma. O ar do amanhecer ainda é puro. E quando ele entra, traz consigo mais do que oxigênio. Traz presença. O corpo ainda está se ajustando. Os músculos despertam devagar. A pele sente o frio leve que atravessa a janela. O peito sobe e desce com mais lentidão. O ar entra, preenche, desce, silencia. A mente,
que passou a noite em labirintos invisíveis, começa a se alinhar. Você não precisa fazer nada. Não agora. Só respirar. E ao respirar, algo muda. Você começa a perceber onde está. O peso do cobertor. O som discreto dos pássaros lá fora. A luz fraca que começa a surgir entre as frestas da cortina. O tempo está em suspensão. Ainda não há cobrança. Ainda não há expectativa. Só há o momento. O instante puro, sem pressa, sem forma, sem exigência. Este é o solo fértil da consciência estoica. Um espaço breve entre o sono e o fazer. Um lugar onde a mente pode existir sem se defender, sem responder, sem competir. Onde tudo começa do zero. Onde a atenção não é invadida, mas voluntária. Os antigos sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo no auge do poder imperial, escrevia logo cedo. Antes de se vestir, antes de falar com soldados, antes de resolver qualquer conflito. Ele respirava, pensava, anotava, porque entendia que o comando de si começa no ar que se aceita, não no ruído que se impõe. Respirar é o gesto mais simples que existe, mas também o mais ignorado. A maioria vive ofegante não por falta de ar, mas por excesso de urgência. Anda rápido, pensa rápido, come rápido, responde rápido, e quando percebe, está exausta, sem saber por quê. A respiração curta virou o novo normal, mas o corpo sente, a mente sente. Por isso, ao amanhecer, respirar com consciência é mais do que um ato biológico, é uma escolha, uma declaração silenciosa de que o dia não vai te atropelar. Você não acordou para ser puxado por compromissos. Acordou para se posicionar antes que o mundo comece a te testar. Você se levanta, os pés tocam o chão, a janela é aberta, o ar fresco invade o rosto como uma corrente leve e firme. Não é agradável, mas é necessário. Você sente o contraste entre o calor do corpo e o frio do vento. Sente que está vivo, presente, real, e respira de novo. Inspira longo, expira lento. Os ombros relaxam. A mandíbula se solta. Os olhos, ainda semicerrados, tentam acompanhar a luz que começa a nascer. O céu muda de cor aos poucos, do azul escuro ao cinza, do cinza ao dourado. Uma transição sutil, quase imperceptível, mas constante. O tempo está passando, mas você não está perdendo tempo. Você está sentindo ele passar. A chaleira esquenta na cozinha. O vapor sobe. O som da água borbulhando acompanha o ritmo da respiração. O aroma do café começa a se espalhar pelo ar. E tudo isso acontece em silêncio. Um silêncio que não pede explicações, que não precisa de trilha sonora, que não exige produtividade, apenas presença. O ar entra, o café aquece, a luz aumenta, o corpo acorda, a mente se estabiliza. E é nesse estado que o dia começa, de fato. Porque não é o despertador que inicia o dia, nem o horário marcado, nem o celular vibrando. O dia começa quando você respira com clareza, quando você percebe que está aqui, que o momento já começou, mesmo que nada tenha sido feito ainda. Você bebe o café devagar. A fumaça sobe da xícara e desaparece no ar. Há algo de sagrado nesse gesto, não há pressa. Não há metas, há apenas um homem diante do próprio tempo, sem distrações, sem disfarces. O mundo ainda não exige respostas, e você não precisa oferecer nenhuma. Só respirar já basta. Só observar já é suficiente. Porque antes de ser útil, você precisa ser inteiro. Antes de servir aos outros, precisa estar em si. E nesse ponto, algo se revela. Respirar com atenção é treinar domínio. É controlar o primeiro território do dia, o interno. É educar a mente a não se precipitar, a não se curvar ao impulso, a não sair correndo em busca de um sentido que só nasce no silêncio. Você volta para o quarto, a luz da janela já desenha formas nas paredes. O tempo do amanhecer está quase acabando. Em minutos, os sons da cidade vão crescer, os carros, as vozes, os compromissos. Tudo vai começar a se mover em velocidade. Mas você já se moveu antes, não para fora, mas para dentro. E isso faz toda a diferença.
O homem que começa o dia respirando, observa. O que observa, escolhe. E o que escolhe, domina. Você não está imune ao caos, nem protegido das pressões, mas está alinhado por dentro. E isso muda a forma como você vai lidar com tudo o que vier. O ar da manhã já não é mais tão frio. A luz já se espalhou pelo chão. A cidade está acordando, mas você já começou. Respira mais uma vez. Profundo, calmo, presente. Agora sim, pode começar. 3. A luz na parede. O sol encosta na parede e por um segundo parece que nada mudou, mas mudou. Porque essa luz, essa linha fina e dourada que atravessa o concreto sem esforço, carrega uma mensagem que poucos leem. Ela não está apenas iluminando, está marcando, está mostrando que o tempo passou. A parede não reclamou, não resistiu, apenas recebeu. Como faz todos os dias, como faz há anos. A parede não luta contra a luz, nem tenta mantê-la por mais tempo. Ela apenas a deixa passar. E você? O que faz com a luz que atravessa seus dias? Ela chega cedo, sempre no mesmo ritmo. Às vezes dourada, às vezes opaca, às vezes cinza. Mas ela chega, entra pela janela, toca o chão, escala os objetos, encosta nas paredes, depois vai embora. E a pergunta permanece. Onde estava sua atenção enquanto isso acontecia? O tempo se move, sempre. O que muda é se você se move com ele, ou se só reage quando é tarde demais. Você pode acordar com a luz já no teto e dizer que o dia passou rápido. Mas não passou. Você é que não estava presente. Estava ocupado demais preenchendo espaços com ruído, reagindo a coisas que não precisavam de reação, correndo para compensar o que foi perdido nos primeiros minutos do dia, aquele tempo desperdiçado com nada. A luz na parede é só um detalhe, mas é um dos detalhes mais importantes. Ela marca a transição do possível para o perdido, do agora para o já foi. Ela diz, você não pode voltar para o início, mas pode começar daqui. O estoico não negocia com o tempo, ele o reconhece como o bem mais precioso. Sêneca escreveu, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito, e o que você perde hoje, perde para sempre. Não existe banco onde se guarda minutos desperdiçados para usar depois. Cada minuto mal usado morre como um soldado que caiu sem nem ter lutado. Atenção é tudo. A atenção é o filtro entre o que entra e o que passa direto. Ela determina o que fica na sua memória, no seu caráter, na sua prática. Se você não observa a luz na parede, não observará quando ela se apagar. E quando ela se apagar, porque vai, talvez perceba que viveu sem ver quase nada. A identidade se constrói em cima daquilo que você decide prestar atenção. Quem vive atento às próprias escolhas, torna-se autor do próprio caráter. Quem vive distraído é arrastado pelas vontades dos outros. Hoje, por exemplo, você já reparou para onde sua atenção foi? Quantas vezes ela foi puxada sem que você percebesse? Quantas vezes você saiu de si para responder a algo que nem precisava de resposta? Quantas horas da sua vida foram entregues para imagens, notificações, mensagens, comentários, coisas que não ficaram com você depois que o dia acabou? A luz encosta na parede e não te pede nada, ela apenas mostra. Mostra o quanto você perdeu. Mostra o que ainda pode ser feito. Mostra a realidade sem filtro. Ela é honesta e por isso incomoda. Porque ela te coloca de frente com o tempo real, não com o tempo ideal. Você pode inventar desculpas, dizer que o dia está corrido, que o tempo voa, que a rotina te engole. Mas a verdade é que você faz escolhas. Todo mundo faz. E escolher não observar o essencial também é uma escolha. Você pode usar a luz como aliada, deixar que ela marque seus inícios, que ela te lembre da ordem do mundo, que ela te devolva ao presente, ou pode ignorá-la. Deixar que ela passe despercebida todos os dias, e no fim, se perguntar por que a vida parece cada vez mais apressada, mais confusa, mais sem sentido. O tempo exige atenção como preço, atenção para o que vale, atenção para o que constrói,
Atenção para o que importa. O resto é distração vestida de necessidade. O estoico sabe disso. Ele treina o olhar. Ele afia a percepção. Ele não está ali só para executar tarefas. Está ali para viver de forma reta. E viver de forma reta exige consciência. E consciência nasce da observação. E a observação começa em coisas simples, como a luz na parede. Quando a luz bate, você pode usá-la como início. Pode dizer, aqui começa o meu domínio. Pode levantar e assumir comando. Pode decidir que hoje, pelo menos hoje, você não vai se perder em excessos. Pode sentar, olhar, pensar, escrever, fazer o que precisa ser feito, mas com presença. Ou pode fingir que não viu, que a parede está só mais iluminada, que o dia vai seguir do mesmo jeito, que não importa, mas importa, porque cada vez que você ignora o que importa, você treina a si mesmo a se distrair e depois reclama de falta de foco, de falta de disciplina, de falta de direção. A disciplina não nasce da força, nasce da atenção sustentada, da capacidade de perceber o que está acontecendo, sem filtro, sem distração, sem justificativa. A parede segue ali, a luz também. O tempo não vai esperar você amadurecer. Ele vai seguir. E quando você estiver pronto, talvez ele já tenha ido. O que te resta é esse momento, este agora, esta luz, esta chance de assumir controle sobre o único território onde o controle realmente existe, sua mente. A parede não pensa, mas te ensina. A luz não fala, mas te avisa. O tempo não grita, mas passa. E você ou observa ou é arrastado. A escolha, como sempre, é sua. 4. O peso do propósito. Você acorda, o corpo se move, os gestos vêm no automático. Levantar, vestir-se, seguir. Mas há uma pergunta que quase ninguém faz, e é ela que define a diferença entre esforço e direção. Por que estou fazendo isso? A maioria age por reflexo. Segue uma rotina herdada, responde a tarefas impostas, cumpre horários sem questionar o sentido. Isso gera movimento, mas não progresso. Gera cansaço, mas não clareza. Propósito não é motivação. Propósito é estrutura. É aquilo que sustenta a disciplina quando a vontade falha. É o motivo que permanece quando o ânimo desaparece. Sem ele, o trabalho vira peso morto. O dia vira repetição. E mesmo a vitória perde o gosto, porque não existe conquista verdadeira quando se esquece o motivo pelo qual se começou a lutar. O estoico não se deixa levar por empolgação. Ele se ancora no que é firme, e nada é mais firme do que ter clareza de para onde se está indo. Propósito é rota, mas também é limite. Ele diz não apenas vá por aqui, mas também não gaste energia com isso. Ele não inspira, ele direciona. E direção é tudo. Antes de sair de casa, sente-se. Nem precisa ser por muito tempo. 1 minuto basta. O tempo de olhar para a parede, de sentir o chão sob os pés, de respirar e perguntar: o que realmente merece meu esforço hoje? Não se trata de listas infinitas. Trata-se de eliminação, de cortar o excesso, de manter apenas o que constrói. Sem isso, sua energia será sequestrada por aquilo que grita mais alto. E o que grita mais alto quase nunca é o que importa. O mundo vive chamando. Chamando para responder mensagens, para resolver problemas dos outros, para apagar incêndios que você não causou. Mas o homem guiado por propósito escolhe. Ele ouve, mas não se move por qualquer barulho. Ele filtra. Sêneca dizia que para quem não sabe para onde está indo, nenhum vento é favorável. A frase é repetida com frequência, mas raramente é praticada com seriedade. Saber onde se quer chegar exige coragem. Coragem para assumir que algumas metas são falsas. Coragem para admitir que você se desviou. Coragem para mudar a direção enquanto ainda há tempo. Não se trata de grandeza. Não é sobre ter um grande propósito no sentido romântico da palavra. É sobre ter clareza do essencial. Sobre saber o que não pode ser negligenciado. Sobre entender o que vale mais do que conforto, do que distração, do que aprovação. Você não precisa escrever isso em letras maiúsculas, nem transformar em slogan de rede social. Você só precisa sentir.
Quando um propósito é real, ele se manifesta nas pequenas escolhas. Ele aparece no horário que você acorda, no que você aceita ou recusa, no que você prioriza quando tudo parece urgente. A rotina, quando guiada por propósito, se torna uma ferramenta. Quando vivida sem ele, se torna prisão. E a maioria dos homens hoje está presa, não por grilhões, mas por distrações disfarçadas de compromissos. Eles acordam cedo, mas sem direção. Trabalham muito, mas sem alinhamento. E no fim do dia, estão exaustos e vazios. O propósito, quando bem definido, poupa energia. Ele evita conflitos desnecessários, acelera decisões, elimina culpa. Você sabe o que deve fazer, e quando sabe, não negocia com a própria mente. Apenas executa. A dúvida desaparece. O tempo rende mais. A clareza se torna uma forma de descanso. Mas atenção, propósito não é desejo. Desejos são instáveis. Propósito é estável. Não depende de humor, nem de aprovação externa. Ele é uma escolha feita com base em princípios, não em emoção. E princípios não mudam a cada semana. Eles permanecem. O estoico se guia por isso. Ele não acorda esperando sentir vontade. Ele acorda para cumprir o que precisa ser feito. E se questiona com frieza: o que é prioridade real hoje? O restante ele ignora, ou adia, ou simplesmente não considera, porque já entendeu que o tempo não volta, e a energia, uma vez usada, não pode ser reutilizada. Agora pense, hoje, onde está o seu esforço? O que está consumindo sua atenção? O que está te exigindo ação? E o mais importante, isso está alinhado com o que você realmente quer construir? Se a resposta for não, pare, corrija o rumo, corte o que for ruído. Isso não é fraqueza, é estratégia. Você não precisa fazer muito, precisa fazer certo. Precisa fazer o que sustenta sua estrutura, o que fortalece seu caráter, o que te aproxima da versão mais lúcida de si mesmo. Isso é propósito. Não é gritar que tem um, é viver como quem tem. E sim, vai cansar. Sim, vai doer. Mas será um cansaço com direção, uma dor com sentido, e isso faz toda a diferença. O sofrimento do homem sem propósito é confuso, caótico, desesperado. O esforço do homem com propósito é silencioso, firme e, no fim, recompensador. A maioria só percebe isso tarde demais. Quando a saúde cobra, quando os relacionamentos ruem, quando os anos passam e a memória não traz nenhuma construção sólida. Acordam de um torpor de décadas e percebem que estavam ocupados, mas nunca presentes. Atarefados, mas nunca conscientes. Vivos, mas nunca dirigindo a própria vida. Você ainda tem tempo, ainda pode escolher, ainda pode cortar o excesso, ainda pode ajustar a rota. O dia está começando e o mundo lá fora já vai tentar te puxar para longe de si. Mas você pode se posicionar agora, com calma, com firmeza, sem precisar explicar. Só agir. Sente-se, respire, escreva uma única frase se quiser. O que eu fizer hoje precisa servir ao que eu quero manter de pé amanhã. Se a tarefa não serve a isso, ela é secundária. Se o convite não serve a isso, pode ser recusado. Se a fala não serve a isso, o silêncio é mais útil. Agora sim, levante. Mas leve consigo um peso. Não o peso da pressa, nem o da culpa. Leve o peso do propósito. É esse peso que te alinha, que te firma, que transforma esforço em construção. Carregue esse peso com orgulho, porque o homem que vive por um propósito carrega mais, mas cansa menos, porque sabe exatamente por que está em movimento. 5. O espelho. Você se olha no espelho todos os dias, mas quase nunca se enxerga de verdade. A imagem reflete o corpo, o rosto, os sinais do tempo, talvez o cansaço. Mas o espelho, se você souber usá-lo, revela muito mais do que aparência. Ele revela quem você tem sido quando ninguém está olhando. O espelho não tem opinião. Ele não elogia, não critica, não distorce. Ele apenas mostra. É impassível, direto, frio. Mostra você como é. O que muda é a sua disposição de encarar o que vê,
E é aqui que começa o verdadeiro exercício estoico. Não fugir do reflexo, não se distrair da própria presença, não terceirizar a responsabilidade pelo que vê ali. Porque aquilo que aparece no espelho não foi colocado por acaso, foi construído decisão após decisão, hábito após hábito, desvio após desvio. Você pode tentar esconder isso com roupas, com produtividade, com frases motivacionais, com discursos bonitos. Mas o rosto que encara de volta sabe. Ele sabe quando você se sabotou. Ele sabe quando você fugiu. Ele sabe quando você escolheu o conforto no lugar da verdade. A expressão facial guarda traços do seu caráter. Os olhos denunciam se você está em paz ou se está vivendo sob desculpas refinadas. O espelho vê tudo e não se comove. O estoico não evita esse momento. Ele busca. Ele se testa contra o reflexo. Ele se encara antes de sair de casa, não para ajeitar o cabelo, mas para alinhar o espírito. Ele entende que não há sentido em dominar o mundo se não consegue sequer sustentar o próprio olhar por 30 segundos. Quando você se olha com calma, percebe que o rosto que está ali é resultado de todas as decisões que já tomou até agora. Algumas boas, outras nem tanto, mas todas suas. Isso não é motivo para culpa nem para vaidade. É motivo para responsabilidade. O que você vê é a soma, e a partir de hoje, uma nova decisão será somada. Você está em construção, não importa onde parou. O que importa é se vai continuar fugindo ou se vai assumir o próximo passo com lucidez. Olhar para si com verdade não significa buscar perfeição. Isso é armadilha. A perfeição paralisa. O perfeccionista vive frustrado porque se exige o impossível. Já o homem coerente entende os próprios limites e, mesmo assim, age. Ele não espera estar perfeito para ser correto. Ele não espera estar pronto para agir com disciplina. Ele se move enquanto ainda está aprendendo. Esse tipo de olhar não é comum, é raro. Exige silêncio, exige pausa. Exige que você desligue os filtros mentais, os discursos prontos, os argumentos defensivos. Você precisa se despir da narrativa e se encarar como um juiz, não como um réu. O juiz observa com clareza, com firmeza, mas sem emoção. Ele analisa, não ataca e não alivia. O espelho, quando bem usado, é uma ferramenta de alinhamento, um ajuste diário. Você se olha e pergunta: estou sendo quem digo ser? Não se trata de resultados imediatos. Não se trata de aparência física. Trata-se de coerência entre discurso e prática, entre desejo e ação, entre valores e comportamento. Muitos falam de força, mas vivem se rendendo aos próprios impulsos. Falam de clareza, mas vivem confundidos por escolhas mal feitas. Falam de foco, mas a atenção escapa por qualquer ruído. O espelho é o lugar onde essas incoerências aparecem primeiro, porque nele você está só. E o silêncio da imagem te obriga a lembrar quem você é, longe das máscaras sociais. Você pode usar esse momento de maneira estratégica. Um simples olhar antes de sair pode ser o checkpoint da sua identidade. Pode ser o momento de realinhar o que se perdeu nas pressões do dia anterior. Pode ser a retomada de postura. Uma microdecisão que muda o ritmo das próximas horas. Sêneca dizia que devemos fazer uma auditoria diária de nós mesmos. Examinar o que fizemos bem, o que deixamos de fazer, onde falhamos e o que merece ser corrigido. O espelho pode ser esse gatilho. Ao invés de apenas cumprir o ritual de higiene matinal, você se propõe a um ato mais profundo, checar a integridade interna antes de vestir a aparência externa. E com o tempo, algo muda. Você começa a notar quando está tentando se enganar. Você percebe quando o rosto revela tensão, cansaço falso, falta de direção. E começa a ajustar. Pequenos gestos mudam. A respiração se torna mais firme, os olhos mais calmos, o semblante mais contido. Você não precisa forçar nada. Só precisa alinhar o que pensa com o que faz. O rosto não mente. Pode até tentar, mas não sustenta. E o que é mais interessante, quanto mais você treina esse olhar verdadeiro, mais simples se torna o processo. Não é mais um esforço pesado, vira parte da rotina, como escovar os dentes.
Você se olha, confirma que está no caminho e sai. Se algo estiver fora do eixo, você já percebe e corrige. Antes que vire padrão, antes que vire hábito, antes que destrua seu progresso. Não há nada de místico nisso. É ação, é prática, é pragmatismo. Você não precisa se apaixonar por si. Só precisa se tornar alguém que respeita o que vê. E isso só acontece com vigilância interna constante. Não é obsessão, é responsabilidade. O rosto que você vê hoje não precisa ser o mesmo de amanhã. E não será, se você continuar se desenvolvendo. A cada dia, você adiciona um traço, uma expressão, uma marca. Tudo isso forma quem você está se tornando. O problema é que muitos vivem como se essas mudanças não tivessem peso. Acham que basta se sentir bem, mas o bem-estar sem base é ruído. O homem que não se reconhece no espelho é o mesmo que se esconde atrás de distrações. O mesmo que fala muito, mas não sustenta uma semana de rotina. O estoico se olha sem medo, porque ele sabe que não está pronto, mas está comprometido. E isso basta. Ele carrega marcas, sim, mas também carrega decisões. E decisões, ao longo do tempo, moldam o caráter. E o caráter, mesmo em silêncio, se torna visível. Hoje, antes de sair, pare. Olhe, sem pressa, sem justificativas, sem tentar controlar a expressão. Apenas olhe, pergunte em silêncio: estou sendo coerente? E deixe o reflexo responder. Depois disso, siga, faça o que precisa ser feito, com mais firmeza, com mais clareza, com mais verdade. 6. O som do mundo. O mundo acorda barulhento, não pede permissão para entrar, ele invade. Começa com um motor ao longe, um portão se abrindo. Depois, uma buzina, um grito na rua, um som metálico de uma moto ultrapassando os limites do horário. É assim que o dia começa para muitos. Não com silêncio, mas com ruído. A janela mal abriu e o caos já chegou. Não foi convidado, não tocou a campainha, simplesmente entrou. A maioria aceita isso como normal. Acorda e já responde. Desperta e já absorve. A mente, antes mesmo de entender onde está, já foi ocupada pelos sons alheios. O pensamento não começou. Ele foi interrompido antes mesmo de nascer. O ruído, quando constante, vira paisagem. Você nem percebe mais que está dentro dele. Mas ele molda tudo. Molda seu humor, sua respiração, sua capacidade de manter o foco. O som do mundo é desorganizado. É feito de pressa, de cobrança, de urgência fabricada. E se você não se proteger, começa o dia no ritmo dos outros e termina o dia se perguntando por que está cansado, perdido, sem clareza. O estoico sabe disso. Por isso ele constrói, desde cedo, uma barreira invisível entre o ruído e a própria mente. Ele não se tranca, ele não se isola do mundo, mas também não o deixa invadir de forma gratuita. Ele estabelece ordem interna, e a ordem começa na maneira como ele lida com o som. Você acorda, ouve o mundo se mexendo, mas não precisa reagir. Pode respirar antes, pode sentar com calma, pode escutar com filtro. O barulho está lá fora. Ele existe, mas isso não significa que precise existir dentro de você. Cada som que entra sem consciência ocupa espaço. E o espaço da mente, assim como o tempo, é limitado. Se você preenche com ruído, sobra pouco para o que realmente importa. O pensamento estratégico exige silêncio. A decisão firme exige clareza. E a clareza não sobrevive onde tudo é interrupção. É por isso que o treino começa cedo, antes de interações, antes de respostas. É nesse intervalo que você aprende a escutar sem absorver, a ouvir sem reagir, a deixar passar sem ser puxado junto. O som do mundo é como uma correnteza. Se você entra despreparado, é levado. Mas se entra com atenção, percebe que pode atravessar com os pés no chão. Você está dentro da casa, o mundo está lá fora, mas ele já bate na porta. E você escolhe se abre ou não. Você decide se começa o dia com ruído ou com razão. E essa decisão muda tudo. Quem começa o dia em silêncio, escolhe onde colocar a atenção. Escolhe o que escutar. Escolhe o que ignorar. E ignorar, aqui, não é fraqueza. É técnica.
É autodefesa contra a dispersão. Você prepara o café, o som do gás acendendo, o leve tilintar da colher na xícara. Isso sim merece atenção. São sons alinhados com o momento. Sons que não gritam, que não cobram, que não aceleram. Esses sons te ancoram. Eles fazem parte da realidade que está sob seu controle. Lá fora, a cidade ganha volume, os freios, as vozes, a urgência. Mas aqui dentro, você ainda comanda. Não porque controla o que acontece, mas porque comanda o que permite entrar. E isso, para o estoico, é tudo. A mente é um templo. Se você deixa qualquer som entrar, logo está lotado. Mas se seleciona o que escuta, mantém o espaço limpo. E onde há espaço, há visão. E onde há visão, há decisão melhor. O som do mundo não é problema. O problema é quando ele se torna o seu som. Quando o ruído externo se transforma em confusão interna. Quando a voz do outro se torna sua dúvida. Quando a pressa do ambiente vira a sua angústia. Por isso, você deve treinar a escuta seletiva. Aprender a distinguir entre o que é ruído e o que é sinal. O que merece resposta e o que deve ser deixado para trás. A vida é cheia de estímulos, mas nem tudo é importante, nem tudo é para você. E quanto mais cedo você entende isso, mais firme você caminha. O ruído não pede desculpas. Ele vai entrar em forma de notificação, de notícias urgentes, de reclamações alheias, de fofocas disfarçadas de informação. E você precisa estar atento, não para reagir, mas para não cair. Porque o primeiro pensamento do dia molda o tom do resto. E se você começar no volume errado, dificilmente vai recuperar a sintonia certa. Sente-se, respire, não diga nada, apenas escute. O que está presente agora? Que sons dominam sua manhã? Eles te elevam ou te distraem? São sons que vêm de dentro ou de fora? Se forem de dentro, ouça com atenção. Talvez seja sua mente te lembrando de algo importante. Talvez seja um pensamento que precisa ser lapidado. Mas se forem sons externos, vozes que te empurram para fora de si, você já sabe, é hora de fechar as portas. Não se trata de viver isolado. O estoicismo não prega fuga, mas sim filtro. Saber o que entra, saber o que afeta, saber o que pode ser ignorado sem culpa. Isso é força, isso é domínio, isso é liberdade. Você não precisa responder ao mundo no primeiro minuto. Você pode escolher o seu ritmo, pode começar com silêncio, pode manter a mente em cadência estável, mesmo quando tudo ao redor parece acelerar. O som do mundo vai crescer, sempre cresce, mas você não precisa crescer com ele. Pode permanecer firme, estável, como uma rocha no meio da corrente. O vento sopra, mas não te move. Os carros passam, mas não te tiram do lugar. As vozes gritam, mas você segue quieto, fazendo o que tem que ser feito. Esse é o treino. Ouvir tudo, absorver pouco, reagir apenas ao necessário. No final, quem escolhe o que escuta, governa o próprio dia. Quem não escolhe é governado por qualquer som que aparece. 7. A simplicidade do essencial. Tudo ao seu redor grita por mais produtividade, mais notificações, mais velocidade, mais conteúdo, mais compras, mais tarefas. Você acorda e já sente o empurrão. Como se, antes mesmo de colocar os pés no chão, estivesse atrasado para algo. Mas há um detalhe sutil que os estoicos enxergavam com clareza e que a maioria hoje ignora. O que é essencial raramente faz barulho. O que é essencial costuma ser discreto, pequeno, quase invisível. Ele não chama a atenção como o supérfluo. Ele apenas existe, calmo, suficiente, firme. Abra a janela, veja o céu. Ele está lá, imenso, indiferente, silencioso. Ele não precisa te convencer de nada. Não está tentando competir pela sua atenção. Não está disputando com o feed de notícias. O céu apenas é. E essa é sua força. Simples, constante, presente. A simplicidade do essencial não é uma filosofia de empobrecimento. Não é negação da abundância. É clareza. Clareza do que realmente sustenta a vida e do que apenas ocupa espaço. Comer devagar, beber água,
respirar fundo, sentar com a coluna ereta, dormir no horário, trabalhar em silêncio, ouvir sem pressa. Essas coisas não vendem cursos, mas constroem uma existência estável. Você não precisa de uma revolução pessoal todos os dias. Precisa de consistência em poucas coisas, as mais importantes, as menos valorizadas, as que passam despercebidas. Imagine uma manhã sem barulho digital. Apenas você, o som do vento, a luz natural entrando pela janela. O cheiro de café, talvez. Nada de listas infinitas. Nenhuma meta de alta performance. Só um tempo simples e inteiro. Um tempo em que você é humano, antes de ser profissional, pai, mãe, gestor, executor. Um tempo em que você apenas respira e percebe que isso já basta. Marco Aurélio, imperador romano, dizia: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Ele podia ter tudo, e ainda assim reconhecia: o que dá equilíbrio ao homem não são os excessos, mas o retorno ao essencial. A mente que se dispersa em mil desejos nunca encontra descanso. A mente que volta ao que importa descobre um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Sêneca alertava sobre o desperdício mais comum entre os homens: viver como se fosse durar para sempre. E por isso, se ocupar com coisas que no fundo não mudam nada. O essencial exige menos do que pensamos e entrega mais do que esperamos. A simplicidade não é o oposto da riqueza, é o caminho para o que é sólido. Pergunte-se: o que é essencial no seu dia? Quais são as 3, talvez 4 coisas que realmente sustentam sua clareza mental, sua disciplina, sua paz? Provavelmente não são as que mais ocupam seu tempo. Provavelmente não estão nas mensagens urgentes, nem nas reuniões, nem no que os outros esperam. O essencial é o que sobra quando tudo o que é artificial é removido. A alimentação simples, o silêncio, o foco, a respiração limpa, a organização do espaço, a ausência de pressa, o tempo para pensar, o cuidado com o corpo, a qualidade da presença, o domínio da fala, o gesto preciso. Tudo isso constrói o que o estoico busca, uma vida sob comando. Mas o mundo moderno nos distrai. E distrai bem. Porque oferece recompensas fáceis, estímulos rápidos, elogios rasos. É por isso que tanta gente abandona o essencial. Porque ele não dá retorno imediato. Ele exige repetição. Exige que você continue mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não parece haver progresso. Treinar-se na simplicidade é escolher o que pode ser sustentado por muito tempo. E só o que é essencial pode ser sustentado por muito tempo. O resto é passageiro. Excitante, talvez, mas instável. Você não precisa mudar tudo. Precisa cortar o excesso. Precisa dizer não com mais frequência. Precisa entender que manter a mente limpa é mais importante do que consumir mais informação. Que ter poucas roupas bem cuidadas é melhor do que ter muitas que você nem usa. Que um ambiente silencioso é mais valioso do que qualquer playlist para foco. Que um pensamento claro vale mais do que 50 ideias confusas. Volte ao básico. Volte ao que funciona. Volte ao que já provou ser bom para você, mas que você deixou de lado porque o mundo te empurrou para mais, para fora, para longe. A simplicidade não está na aparência, está na estrutura, está no invisível. Está na forma como você organiza seu tempo, seus pensamentos, seus hábitos. Está na forma como você lida com o que é difícil. Como você responde a ofensas. Como você termina o dia. Como você começa amanhã. A vida não precisa ser complicada para ter sentido. Precisa de presença. E presença nasce quando você se desintoxica da urgência do desnecessário. Feche os olhos por um momento. Inspire fundo. Agora pergunte: o que é realmente necessário? O que, se for feito hoje, já torna o dia produtivo? O que, se for vivido com atenção, já transforma sua energia? Muitas vezes será algo simples: escrever 2 linhas com lucidez, ficar 10 minutos em silêncio, entregar um trabalho com excelência, comer devagar, dormir no horário certo, ligar para alguém,
Dizer não para algo que te rouba foco. O essencial, quando vivido com verdade, se torna suficiente. Não há glória nisso, não há brilho, mas há poder. O tipo de poder que ninguém te dá, porque só você pode construir. Interno, sólido, sustentável. No fim do dia você não vai lembrar de tudo que consumiu, mas vai lembrar do que te fez bem, do que te deu direção, do que te devolveu força. E quase sempre é o que é simples. 8. O frio e o foco. Você sente. O ar gélido toca a pele, a espinha reage, a respiração muda, o corpo se encolhe num impulso involuntário, como se pedisse para voltar ao abrigo do quente, do estático, do cômodo. Mas o frio não é um inimigo. Ele não veio para punir, veio para testar. E para os olhos atentos, também para ensinar. Há uma sabedoria silenciosa no frio. Ele não conversa, não seduz, não facilita, ele apenas é. Ele se apresenta da mesma forma para todos, impessoal, direto, sem negociação. E justamente por isso é um excelente espelho do mundo real. A natureza não adapta sua temperatura à sua preguiça, ela se mantém firme e você precisa decidir como vai enfrentá-la. É cedo, talvez ainda escuro. O chão está gelado, a água da pia te chama para o primeiro desafio. Não há trilha sonora motivacional, não há plateia. Só você, o desconforto e a escolha, recuar ou enfrentar. A maioria recua, liga o aquecedor, pula uma parte da rotina, ajusta o plano para não sentir. Mas o estoico observa o frio com outro olhar. Ele o vê como um lembrete do que é real, daquilo que não está sob seu controle, mas que exige uma resposta. O frio se torna oportunidade de se afirmar, de não ceder, de treinar o espírito na resistência cotidiana. O frio acorda os que estão dispostos, porque ele separa os que querem dos que realmente fazem. Não dá margem para desculpas longas. Ou você encara ou se encolhe. E esse gesto, aparentemente banal, colocar os pés no chão frio, lavar o rosto, sair da cama quando tudo convida à inércia, carrega um valor simbólico maior do que parece. O homem que começa o dia enfrentando o frio está, na prática, fortalecendo a mente. Está dizendo ao corpo, você não decide. Está dizendo à alma, o desconforto não me define. Está estabelecendo a hierarquia interna, onde a razão comanda e a resistência se torna rotina. Imagine a cena. Um homem caminha de manhã cedo, o vento cortando o rosto, a roupa fina, o passo firme. Ele não está ali por prazer. Está ali porque entendeu que se proteger de tudo o tempo todo o torna frágil e que se expor pouco a pouco àquilo que incomoda constrói uma casca que o mundo não consegue romper com facilidade. A mente, como o corpo, precisa de exposição ao desconforto para crescer. Não ao sofrimento inútil, mas à fricção estratégica, como músculos sob tensão, como aço sob calor. O frio não é inimigo, é ferramenta. Você abre a janela. O ar gelado invade a sala. A casa, antes silenciosa e estática, agora pulsa com uma vibração diferente. O frio entra como um invasor, mas é você quem decide se se esconde ou se levanta com mais firmeza. Isso se aplica ao resto do dia. As conversas difíceis, as tarefas que você evita, as decisões que vem adiando. Tudo isso é frio. Tudo isso pede enfrentamento, e quanto mais você treina no simples, no banho frio, no vento matinal, no chão gelado, mais apto você se torna para os grandes embates invisíveis da vida. Há uma clareza que só o frio oferece. Um tipo de foco que não nasce no conforto. Ele limpa a mente. Obriga o corpo a estar presente. Tira você do devaneio e coloca de volta no agora. Você não pensa em mil coisas quando sente o ar gelado no rosto. Você está ali, inteiro, real, atento. E é nesse estado que o foco floresce, não como uma técnica, mas como consequência da exposição. Quando você para de evitar tudo o que é incômodo, a mente para de fugir o tempo inteiro. E quando a mente para de fugir, ela começa a olhar para frente. O frio é isso, uma convocação à presença. Você se lembra das antigas formações militares,
Soldados em fileiras, enfrentando manhãs hostis, vento nos ossos e ainda assim firmes, imóveis, treinando. Não era só sobre obediência, era sobre forjar caráter, sobre mostrar à mente que ela não precisa correr do desconforto, pode atravessá-lo. Hoje, em vez disso, ensinamos o corpo a buscar conforto constante. A mente, acostumada ao aquecimento, perde o poder de adaptação. Qualquer desafio vira trauma. Qualquer obstáculo vira desculpa. Qualquer vento contrário vira motivo para desistir. Mas o estoico se treina diferente. Ele busca o que o fortalece, não o que o acomoda. O frio não grita, mas fala com clareza. Ele diz: estou aqui, e não vou embora só porque você não gosta. A vida real funciona da mesma forma. Os problemas, as pressões, as incertezas, nada disso desaparece porque você prefere o quente, o seguro, o conhecido. Só há duas opções: se fortalecer ou se esconder. O estoico escolhe a primeira, sempre. Ele não vê grandeza em sofrimento gratuito, mas também não vê sabedoria em fuga. Ele reconhece: certas dores educam, certos desconfortos lapidam, e o frio da manhã, por mais banal que pareça, é um desses treinadores silenciosos. Você sai de casa, o asfalto está úmido, a brisa te atravessa como lâmina fina, e por um instante tudo se contrai. Mas você respira e segue, porque já entendeu, essa resistência inicial não é sinal de fraqueza. É apenas o corpo sendo lembrado de que a mente ainda comanda. E enquanto os outros esperam o dia esquentar para agir, você já está na segunda tarefa. Já venceu a primeira batalha. Já provou a si mesmo que o desconforto não é obstáculo. É sinal de que você está no caminho certo. Você passa por pessoas agasalhadas, ainda sonolentas. Algumas reclamam do tempo, outras se arrastam. Mas você não. Você está desperto, alinhado, não porque é mais forte, mas porque decidiu não recuar na primeira onda de incômodo, porque viu no frio uma chance e não um castigo. O foco que você carrega agora não nasceu de nenhuma técnica especial. Nasceu do atrito, do confronto, da decisão repetida de não fugir. E é esse tipo de foco que permanece, que não depende de ambiente, de motivação, de música ou de ritual. Ele está em você. Foi construído por você. Ao final do dia, quando tudo se aquietar, o frio terá ido embora. Mas algo vai ter ficado. Uma firmeza, uma clareza, uma lembrança de que, naquele momento em que todos recuaram, você avançou. E isso basta. 9. Foco é blindagem mental. O mundo moderno foi desenhado para roubar sua atenção. Cada aba aberta, cada notificação piscando, cada som digital, cada estímulo visual é um gancho. Um convite à dispersão. E a maioria aceita. Sem resistência, sem consciência. Como gado eletrônico levado de um vídeo a outro, de uma opinião a outra, de uma urgência falsa à próxima. Você acha que está vivendo, mas está apenas reagindo. O estoico não aceita esse jogo. Ele entende que foco é mais do que uma habilidade. É blindagem mental. É a construção consciente de uma muralha invisível entre o que importa e o que apenas grita. Foco não é só prestar atenção. É proteger a própria mente de invasores. É selar o portão. É escolher o que entra. Porque onde entra qualquer coisa, sai qualquer coisa. E onde tudo entra, nada fica. A sua mente é um campo estratégico. E você precisa tratá-la como um espaço limitado, com recursos finitos. Você não pode permitir que cada voz, cada imagem, cada urgência te ocupe por dentro. Isso não é só distração, é enfraquecimento. O homem que vive distraído perde consistência, esquece quem é, começa uma tarefa e termina em outra, começa uma conversa e termina em conflito, começa uma vida e termina vivendo a dos outros. Blindar a mente não é isolamento, é prioridade. Significa sentar para fazer uma coisa e fazer só ela. Significa estabelecer fronteiras internas. Significa que o celular não tem mais o direito de interromper, que o e-mail pode esperar, que o que os outros esperam não é mais o que te move. Mas isso exige treino, porque você foi educado para ser disponível, para estar sempre acessível, para responder rápido,
para parecer ocupado, para parecer importante. E nessa busca por parecer, você se afastou do essencial: ser produtivo de verdade. Produtividade estoica não é fazer mais, é fazer o que deve ser feito, com intensidade, com direção, com presença, sem se fragmentar. Imagine a mente como um cômodo. Toda vez que você interrompe o que está fazendo, alguém entra. A primeira notificação traz uma pessoa, a segunda, outra, a terceira, mais uma. E de repente você está tentando trabalhar com 20 vozes dentro da sala e ainda se pergunta por que está exausto. Blindagem é trancar a porta, é dizer: agora não. É criar um ambiente onde apenas o essencial entra. Você não precisa virar um monge, só precisa criar blocos de concentração, horários inegociáveis, um ritual pessoal. Talvez seja colocar os fones, limpar a mesa, fechar as abas, desligar o celular. Pequenos gestos, grandes resultados. O cérebro responde a esses sinais. Ele entende. Agora é hora de estar inteiro. E quando você está inteiro, algo muda. O trabalho flui. As ideias surgem com clareza. A execução ganha ritmo. O corpo acompanha. E o tempo, que antes parecia escasso, começa a sobrar. Porque você finalmente parou de desperdiçá-lo com ruídos. Marco Aurélio escrevia com frequência sobre manter a mente imperturbável. Ele comandava um império, lidava com guerras, política, traições. E ainda assim, falava da importância de proteger a própria alma do caos externo, não como fuga, mas como força. Você não controla tudo ao redor, mas controla o que permite entrar na sua consciência. E esse controle é o que te dá vantagem num mundo onde todos estão ocupados, mas quase ninguém está presente. Você senta, coloca o fone. O ambiente silencia. O corpo relaxa. Os dedos tocam o teclado. A respiração encontra ritmo. Os pensamentos alinham. Não há 1000 abas abertas. Não há pessoas chamando. Há apenas uma missão, um bloco de execução, um acordo com o seu próprio progresso. Esse é o poder do foco. Ele te devolve a posse da mente. E quando a mente está sob comando, o resto segue. Você fala melhor. Decide com mais firmeza. Lida com problemas com menos ruído emocional. Percebe com mais nitidez o que importa e o que é apenas distração disfarçada de urgência. A maioria vive num estado constante de vazamento. A atenção escorre pelos dedos, como água num cesto furado. A culpa não é da complexidade do mundo, é da ausência de blindagem. Você pode mudar isso hoje, sem grandes revoluções, com um simples ato de presença radical. Desligar o que interrompe, fechar o que não precisa estar aberto, estabelecer territórios mentais onde nada entra, a não ser o que for parte do que você escolheu construir. Isso é foco. Isso é poder. 10. Meditação estoica. Não negocie com a fraqueza. Fraqueza não bate na porta gritando. Ela chega devagar, sutil, educada. Finge ser sua amiga. Usa palavras que parecem razoáveis. Hoje não. Só um pouco. Você merece. Está cansado. Depois você compensa. Todo mundo faz isso. Só mais uma vez. Ela nunca se apresenta como fraqueza. Nunca diz quem é. Se vestisse um nome, você a afastaria com firmeza. Mas ela vem disfarçada. Vem com voz suave. Vem carregando conforto, distração, alívio rápido. E se você der espaço, ela senta, toma café, se instala. E quando percebe, ela já está dirigindo. Você já está agindo por impulso. Já está dizendo sim ao que ontem você prometeu evitar. Já está justificando. Já está voltando ao ciclo que jurou ter rompido. E tudo isso porque você negociou. Fraqueza não sobrevive a um não firme, mas ela adora uma conversa. Ela quer diálogo, quer argumentar, quer usar sua linguagem contra você. Ela diz: não é tão grave. Você pode parar quando quiser. Não é o momento ideal para mudar. Amanhã você começa sério. E você, se sentar para ouvir, já perdeu metade da batalha. Com a fraqueza, não se discute. Se fecha a porta. O estoico sabe disso, por isso age sem hesitação. Ele aprendeu a reconhecer o padrão, a identificar o tom de voz, o cheiro da desculpa,
a forma como a mente tenta racionalizar a fuga. E quando percebe, ele não ouve. Ele corta. Isso não é frieza, é proteção. É autodomínio. É a consciência de que toda vez que você ouve a fraqueza, está treinando sua mente a obedecê-la. Você está de pé. A tarefa está diante de você. É simples, fazer ou não fazer. A fraqueza vai surgir nesse exato momento, sutilmente. Vai dizer que você não precisa disso. Vai lembrar que ninguém está vendo. Vai te oferecer uma alternativa mais leve. E é aí que mora o perigo. Você começa a conversar com a fraqueza, como se ela merecesse argumentos, como se precisasse ser convencida. Mas quem precisa ser convencido não é ela, é você. A fraqueza já tem uma missão: te parar. E se você abre espaço para diálogo, você já deu meia volta. O estoico age. Não negocia com cansaço. Não negocia com preguiça. Não negocia com vício disfarçado de hábito. Ele reconhece a fraqueza como o que ela é. Uma voz interior treinada para te manter no mesmo lugar. E ele a silencia não com violência, mas com disciplina. Você pode ser gentil com o mundo, mas não pode ser gentil com sua fraqueza. Ela não entende bondade, entende comando. E comando exige clareza. Você acorda, está frio, está escuro. O corpo pede mais tempo. A mente começa. 5 minutos. É aqui que você precisa estar treinado, porque os 5 minutos vira 15. Depois 1 hora. Depois um dia perdido. E você nem viu a porta se abrir. Comportamentos sabotadores não chegam com aviso. Chegam disfarçados de conforto. Mas você sabe, conforto não treinado vira veneno. O estoico não odeia o conforto. Ele só não é guiado por ele. Ele não se move com base no que é gostoso. Ele se move com base no que é necessário. E o necessário, na maioria das vezes, exige dizer não para aquela parte de si que só quer manter tudo como está. Não é sobre punir-se. Não é sobre ser rígido demais. É sobre entender que há momentos em que o único ato de força possível é recusar o que parece inofensivo, mas que já te destruiu antes. Lembra daquela vez que você disse, só hoje? Lembra do resultado? Lembra da culpa depois? Lembra da sensação de fraqueza? Então lembre agora, antes de repetir. Não negocie com o hábito que te arrasta. Não abra espaço para a ideia que já te desviou. Ela vai voltar. Vai parecer mais simpática, mais justificável. Mas é a mesma, sempre a mesma. E o único jeito de vencer é o mesmo: fechar a porta, sem conversa. Você pode visualizar isso. Imagine sua fraqueza como alguém que você conhece. A versão preguiçosa, a versão indisciplinada, a versão carente. Ela bate na porta. Você escuta. Mas não abre. Você sabe que ela vai mentir. Você sabe que se abrir, ela vai ficar. Então você respira, assume postura e diz, hoje não. Esse pequeno gesto, esse não seco, vale mais do que 1000 decisões tomadas com dúvida. Porque ele treina algo maior, a sua autoridade sobre si mesmo. E autoridade não se constrói com gentilezas internas, se constrói com cortes, com recusa, com repetição. Todos os dias você vai ouvir essa voz. Ela nunca some por completo, mas com o tempo ela perde força. Porque entende que você não conversa, você não pergunta, você age. Essa é a diferença entre o homem que constrói e o homem que se sabota. O primeiro fecha a porta, o segundo pergunta se devia fechar. A fraqueza adora longas conversas, a disciplina gosta de silêncio. O que você escolhe ouvir define quem você se torna. Agora você já sabe, o dia não começa com o despertador, começa com decisão. Enquanto a maioria levanta no modo automático, você tem a chance de começar diferente, mais consciente, mais firme, mais estratégico. As meditações estoicas que ouviu aqui não são frases para se sentir bem, são lembretes de quem você pode ser. Se parar de negociar com a fraqueza e alinhar a mente com o que importa. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Aqui é disciplina, clareza e transformação na prática. E comenta aqui embaixo:
Eu fiquei até o final. Quero saber quem são os que realmente estão comprometidos, quem vai levantar amanhã e aplicar. Não se distraia. Volte aqui sempre que precisar realinhar. E lembre-se, seu dia só começa de verdade quando você assume o controle.